Oi, Larissa, boa tarde para você, para o Eneg, para o Ferretti, todo mundo que está nos acompanhando. Larissa, a gente ainda vê um certo temor, principalmente dessas pessoas que moram em regiões super afetadas por essa enchente. Falo aqui no caso de Porto Alegre, da região ali do bairro Sarandi, no extremo norte da cidade, da região ali do bairro Maitá, da Vila Farrapos, da região ali do Quarto Distrito, porque mesmo com algumas obras de proteção contra as cheias avançando, toda vez que se vê uma chuva um pouquinho mais forte, algumas dessas regiões ainda têm alguns certos alagamentos. Então a população, mesmo com essas obras de melhoria, algumas delas não confiam 100% nesse sistema de proteção, porque a gente ainda vê alagamentos. O que a gente tem por aqui? Porto Alegre tem um sistema de proteção contra enchentes inaugurado na década de 70, que tem 68 quilômetros de diques, muitos deles passando inclusive por reformas que se iniciaram um pouco tarde em relação ali à ocorrência da enchente, mas pelo menos já estão sendo realizadas. Além de 14 comportas que naquela enchente acabou não dando conta, né, do sistema de proteção contra as cheias, mas que nesse último ano e agora em 2026 já foram realizadas obras para reforçar esse sistema, inclusive tampar algumas dessas comportas, e as casas de bombas, que são 22, que também, algumas delas falharam naquela época, no ano de 2024, mas também já tiveram reforço, como, por exemplo, a instalação de geradores, para que caso haja queda de energia, não haja a parada de funcionamento, e também o reforço, né, na estrutura para que elas consigam, né, reservar um pouco mais de água, para que essa água não vaze pela cidade. Ainda há localidades, como no extremo sul da cidade, que não contam com esquemas de proteção contra enchentes, como, por exemplo, muros, também a questão das casas de bombas, mas estudos já estão sendo realizados, segundo o poder público, para que essas estruturas também contem com um sistema de proteção contra as cheias. No ano passado, a gente viu uma chuva que, claro, não chegou ao nível da enchente de 2024, mas que também já foi suficiente para alagar um dos bairros chamados de Guarujá, que fica bem à beira do Guaíba e, como eu disse, né, não tem nenhum sistema ali de proteção contra as cheias e acabou, infelizmente, inundando. E aí muitos moradores fizeram protestos e aí a prefeitura confirmou que ainda há estudos a serem realizados para proteger essas regiões. O governo do estado alega já ter investido 11 bilhões de reais na recuperação do estado como um todo, já que a gente teve 96% do território gaúcho atingido pelas enchentes. O governo federal alega ter investido já 111 bilhões de reais, mas a percepção das pessoas é de que essa reconstrução está sendo muito lenta. O que a gente viu de positivo é a recuperação rápida do aeroporto Salgado Filho, que inclusive já consolidou a recuperação plena depois da enchente, já voltou ao patamar de passageiros e inclusive, né, já tem voos internacionais, ou seja, para fora do Brasil, saindo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas em relação à questão de moradias, ainda tem gente que depende da burocracia do programa Compra Assistida para conseguir encontrar a sua casa nova definitiva e longe de algum lugar com risco. Então a gente ainda tem muito que avançar aqui na reconstrução do Rio Grande do Sul. Pelo menos o sistema de alertas já está funcionando. Toda vez que cai uma chuva muito grande em algum local do interior do estado, e que já está sendo previsto, né, pelas equipes de meteorologia da Defesa Civil, a gente já tem a capacidade de receber no celular aquele alerta que interrompe todas as atividades. Mas ainda tem muito o que se fazer na reconstrução plena do estado.